Salve pessoal, eu sou Marcos Cavalcante, professor da COP. Estamos começando mais um episódio da nossa podcast Inspira, que tem como foco trazer para você reflexões sobre como o conhecimento pode gerar valor na sua vida pessoal ou profissional e na vida das organizações. Eu sou César Campos, administrador, diretor da Inconstas Produções e sou ex-aluno do professor Marcos Cavalcante. Nesse capítulo nós vamos falar sobre um assunto quente, o poder da notícia. Incrível, Marcos. É poder da notícia, não é poder da mídia? Pois é, as pessoas costumam falar do quarto poder. Tem razão. Mas aqui o nosso caso é poder da notícia. Da notícia. Eu li essa semana, César, um relatório muito interessante do Reuters Institute, aquela agência de notícias. O título é Digital News Report 2023. É notícias digitais, né? Um relatório sobre mídia, não é sobre mídia, é sobre notícias. Esse é um cuidado que a gente tem que tomar. Exatamente. Em 2017, 29%, um terço das pessoas, né? Quase 30% das pessoas, evitavam ler notícias. Simplesmente não queriam ler notícias, porque se deprimiam por vários motivos. Em 2023, esse número passou para 38%. Isso dados globais do mundo. Se a gente for olhar no Brasil, em 2017, 27%, isso antes da pandemia, né, antes dessa polarização política que a gente viveu aí, em 2017, 27% das pessoas evitavam ler notícia de qualquer natureza, papel ou digital. Em 2023, isso dobrou, foi metade, 54% dos brasileiros não querem ler notícia, simplesmente Mas, isso. Marcos, não quer ler notícia, não é não ler jornal. Não. É não ler notícia, seja da televisão, Exatamente. seja da... Não quer ouvir notícia. Do computador, seja... Quer jogar, quer fazer outras fofoca, coisas, mas não quer... Não está dando valor à notícia, vamos dizer assim. Isso é muito... Sim, tem várias consequências, né? E mais um último número desse relatório, 22% apenas querem começar o dia se informando. Isso era 32% em 2017. Então, assim, é uma mudança significativa, né? Assim, cada vez menos gente quer se informar. E aí nosso desafio hoje aqui é tentar entender o porquê. Se isso é bom, se isso é ruim. Eu tenho um outro último dado para nossa reflexão aqui. Eu faço uma pesquisa com os meus alunos de graduação, são jovens de 19 a 24 anos, que são alunos e alunas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, na faculdade de Engenharia, né? Engenharia da Informação. Desde 2000 eu faço essa pesquisa. Em 2007, 5% dos alunos e alunas liam jornal pelo menos uma vez por semana. A partir de 2010, esse número é 0. Não tem nenhum aluno, nenhum jovem de 20 a 24 anos que lê jornal de papel. Então, assim, é uma realidade que nós temos que entender. Uma vez eu fui fazer uma consultoria lá para o jornal O Globo. Sim. E na primeira reunião eu falei assim, olha, é impressão minha ou a idade média dos assinantes do Globo só faz aumentar? Aí ele falou assim, ué, como é que você sabe? Eu falei, pô... Meus alunos me dizem, se nenhum aluno jovem lê jornal hoje em dia, e quem lê jornal... Eu tenho assinatura do jornal, eu gosto de ler um jornal todo dia de manhã. Eu também. Mas eu sou um desses 22%. Não, as pessoas... Dessa minoria que gosta de se informar. É um detalhe que as pessoas às vezes vão na minha casa e estranham de ainda ter jornal. Pois essa semana passada, a minha mulher recebeu a visita de um amigo que tinha uma filhinha de 7 anos de idade. Ele viu o jornal lá, ele mostrou para a menina assim, olha só, você sabe o que é isso aqui? Ela falou, não, papai, isso é um negócio chamado jornal. A menina nunca tinha visto um jornal na vida. Isso é um fato, é uma evidência.
Então, assim, a gente tem que refletir. Essa história do quarto poder, né? Eu me lembro, eu sou de uma geração que o que não saía no Jornal Nacional não tinha acontecido, né? Exatamente. Eu me lembro da campanha das diretas já, na década de 80, né? A gente Isso. queria eleição direta para presidente da República, era o fim da ditadura. E teve uma manifestação na Candelária que tinha mais de 1 milhão de pessoas. E nesse dia, no Jornal Nacional, não saiu nada sobre essa manifestação. A única coisa foi que eles mostraram um trânsito engarrafado, não mostraram as pessoas, né, na rua, e disseram, trânsito muito engarrafado no Rio de Janeiro, sem explicar a razão, né, que era uma manifestação, 1 milhão de pessoas pedindo direta já. O interessante, Marcos, é que você está falando não do jornal, não da televisão, você está falando da notícia. Eu estou Isso falando, é uma nesse mudança. caso, eu estou falando das mídias. A notícia era monopolizada pelos grandes órgãos de imprensa no século passado, né? Isso. No caso do Brasil, era a Globo na televisão. A Globo chegou a ter 80% de audiência. Então, assim, ela elegeu o Fernando Collor de Mello presidente da República, né? E as últimas eleições, esse poder dessas mídias caiu drasticamente. O Bolsonaro foi eleito sem tempo na televisão, da propaganda eleitoral, sem um partido estruturado e sem ser o candidato preferido da Globo. Então, assim, a mídia perdeu importância. O que me preocupa é que a notícia também está deixando de ser importante. Isso é que eu acho mais grave. É verdade. Porque qual é o papel da notícia? O papel da notícia é trazer conhecimento dos mais variados para a sociedade, né? E ela nos dá identidade, né? Assim, sim. eu me sentir parte de uma sociedade, né? O monopólio da informação fazia com que no dia seguinte, quando eu me encontrasse com meus amigos no trabalho, você viu aquele capítulo da novela? Todo mundo tinha visto. Sim. Ou 80% das pessoas tinham visto. Hoje acabou isso. Se eu for falar de um programa, de um filme que eu vi na televisão, eu vou falar de uma série, de um filme que eu vi, mas o cara não viu, porque eu vi no streaming lá, na Netflix, as opções estão variadas. Não foi na Globo que eu vi aquele filme. Então, assim, a mídia perdeu poder, mas junto com isso, a informação está perdendo, e isso é grave para uma sociedade, porque eu acho que a notícia tem essa... A gente precisa saber do que está acontecendo à nossa volta, e isso nos dá, como eu falei, identidade, né? Eu me sinto parte de uma cidade, de um país, de um mundo. Se eu não sei o que está acontecendo no mundo, cara, vai acontecer o aquecimento global e eu não vou fazer nada. Vou reagir. Vamos repetir uma série de erros por conta de não saber as consequências de coisas que foram feitas, né? Então, acho que a gente, assim, o poder da mídia ter acabado não me incomoda, porque isso democratizou, né? Acabou com o monopólio que era do acesso à informação. Hoje a gente pode se informar de várias formas, mas eu acho que a gente tem que voltar a valorizar a notícia, né? E a notícia verdadeira, porque as fake news fazem parte desse processo de centralização, que é positivo do ponto de vista de quem gera a informação, mas é ruim do ponto de vista da verdade, né? Da construção da cidadania. Da má-fé de divulgar notícias que não sejam corretas, né? Numa fonte não para beneficiar alguém. Para beneficiar alguém, tendo algum beneficiário. Lógico. Tem um dado aí que eu acho interessante na notícia, né? A importância dessa notícia, que é aqueles sites que a gente já viu que só dão notícias boas. Porque esse relatório mostra que uma das causas das pessoas estarem se afastando, não quererem mais ouvir notícia, é que isso deprime elas, faz elas se sentir mal. Isso é ruim para a saúde. A gente só ouve notícia ruim, é o senso comum, né? É o que a gente ouve conversando com as pessoas. Que elas não querem mais saber de notícia. Noticiário por conta das coisas ruins que houve. Aí como a gente ainda tem um pensamento binário e não complexo, não diverso,
A gente foi para o outro lado, criou-se um site, né? Você me Tem um mostrou site hoje. chamado Good News e outros também que são só notícias boas. É. Que é outra realidade também. Quer dizer, o mundo não é feito só De notícia boa. E se vocês forem entrar lá nesse site, que é muito interessante, é muito chato. Porque ele fala que nasceu uma criança, não sei o quê. Então, assim, o mundo e a vida não é feita nem só de notícia ruim, nem só de notícia boa. Né? O drama é que a gente criou essa imagem de que o que vende é notícia ruim. E eu tenho minhas dúvidas. Eu acho que a fofoca vende, um monte de coisa vende, inclusive a notícia boa, se for bem feita, se for bem apresentada. Eu acho que tem uma coisa de equilíbrio, né? Por exemplo, ultimamente eu vi aquela notícia das crianças que foram resgatadas na selva. Por exemplo. É uma história belíssima, belíssima, de superação, de fé, de confiança, de segurança. Tem uma série de valores dessa história. E essa notícia passou desses sentimentos. As pessoas ficaram surpreendidas. E se sente bem ao ler uma fatalidade, é uma coisa grave, né? Uma ocorrência grave, mas ela foi apresentada com o seu melhor valor. É verdade. E não mostrar, por exemplo, as crianças malnutridas, sofrendo. Como as mídias tinham interesses comerciais muito claros, Sim. Elas divulgavam notícias que interessavam ao poder, né? Isso. Porque era poder econômico, poder político. E a gente deixou de noticiar as coisas que interessam à sociedade, ao ser humano. Eu acho que é isso que está faltando, né? A gente ter órgãos de imprensa que procurem divulgar coisas que interessam ao ser humano, às pessoas. A sociedade. Tem algumas... E não a grupos econômicos, né? Tem algumas notícias que a gente vê e que chamam a atenção do mesmo jeito, que é quando aparece aqueles meninos que ganharam a maratona de matemática, ou então o cientista brasileiro que descobriu, não sei o que. Isso acrescenta, você se sente mais brasileiro, você se empolga. O menino que foi para a NASA, porque descobriu lá um novo asteroide. Isso também é notícia. E é notícia que gera pertencimento, né? Gera identidade. Mas as nossas mídias, que até hoje eram as únicas difusoras de notícia, né? A imprensa escrita, falada e televisada, ficou presa nesse modelo antigo. Eu acho que o grande salto que essas mídias precisam dar é passar a divulgar não apenas notícias que elas divulgavam no século passado, do político ou do grupo econômico, mas as notícias do dia a dia, né? As notícias que interessam à sociedade. É uma coisa curiosa porque se você conversar com jornalistas, e eu tenho alguns amigos jornalistas, eles confundem o mundo deles com o mundo geral, né? Assim, eles só divulgam as notícias dos amigos e não as notícias de interesse geral, né? Eu acho que falta dar esse salto. Você agora tocou no assunto, quando você falou das fake news, que me chamou a atenção, que é o seguinte: as fake news foi uma tentativa, né, por interesse político, de enfrentar a mídia tradicional. É verdade. Agora você viu o absurdo. Para enfrentar a mídia tradicional, né, só foi possível através de notícias falsas, manipuladas, com interesses de criar polêmica, de criar conflito. E sem credibilidade, né? Tanto que as pessoas até hoje, quando querem saber se uma notícia é falsa ou verdadeira, vão nas mídias tradicionais. E aí muda o papel da imprensa, da grande imprensa, da imprensa. E isso é um dado interessante, porque as pessoas estão deixando de ler notícia porque se sentem mal, são preocupadas com como é que ficam, né? Meio deprê. Não querem. Eu acho que a maioria das pessoas não quer participar dessa polarização que está no Brasil, nos Estados Unidos, né? Trump, Biden, Bolsonaro e Lula. A maioria das pessoas está fora disso. Não tem um canal que canalize, né? Um meio para canalizar essa insatisfação com essa polarização. E a mídia ficou refém. Ela tenta analisar as notícias sempre com esse viés
com um determinado viés e não com a diversidade que a sociedade hoje exige. E tem uma coisa curiosa no mundo digital, que é o seguinte: o jornal de papel ou a televisão, né, que são as grandes mídias, eles têm um problema que é o que o Pierre Levy chama, é um canal de um para muitos, né? O jornal é a mesma página, o jornal que eu recebo lá em casa é o mesmo que você recebe na sua casa. A primeira página do meu jornal de papel Sim. é igual à sua primeira página. Se a gente assistir ao Jornal Nacional na TV Globo, nós vamos assistir as mesmas notícias. É um local difundindo uma informação para muitos. O Pierre Levy chama de um para muitos. Qual é a característica da mídia digital? Ela é de muitos para muitos, ela não é mais de um para muitos. Qualquer pessoa pode postar uma notícia, pode fazer um podcast, como nós estamos fazendo aqui, pode colocar um vídeo no YouTube ou mandar uma mensagem, uma notícia no WhatsApp. Então, assim, é muitas pessoas para muitas pessoas, muitos para muitos, que é o paradigma da comunicação mudou. Então, acho que o grande problema é que a mídia tradicional ficou presa a esse paradigma antigo, de um para muitos. Então, vou te dar um exemplo. Sim. A gente fez um trabalho com o jornal o Globo e uma das coisas que eu comentei com eles foi o seguinte: vocês sabem, vocês se lembram de você ter visto alguma notícia sobre Angola no jornal? Ou no Jornal Nacional? Não sai nada. Raríssimo. Não acontece nada. Só quando tem um golpe, quando tem uma coisa dessa, um fato político relevante. Porque ou o editor do jornal e do Jornal Nacional, na hora que ele vai selecionar a primeira página do jornal ou o que vai sair no Jornal Nacional, ele vai dizer: não, Angola não interessa a quase ninguém no Brasil. Se você for olhar, tem mais de 10 mil brasileiros morando em Angola. Com as familiares aqui no Brasil, isso tem um universo de uns 100 mil pessoas, 200 mil pessoas. Realmente, 200 milhões de pessoas, 200 mil é muito pouca gente. Só que no mundo digital, eu não tenho esse problema de espaço. Eu podia ter no Globo Digital um espaço sobre Angola, que ia trazer as notícias para os brasileiros que moram aqui do que está acontecendo lá, né? Com seus familiares que estão vivendo em Angola. E quem vai patrocinar isso? No Globo e no Jornal do Brasil, no Jornal Nacional, você tem um anunciante que vai anunciar para o Brasil inteiro durante 30 segundos. Nessa hora que você tem a mídia digital, você pode ter no site do Jornal o Globo notícias sobre Angola, sobre Paris, sobre o Afeganistão. O espaço no mundo digital é ilimitado. E quem vai financiar esse canal de comunicação de notícias sobre Angola são os caras que querem falar com os brasileiros que estão lá em Angola. Então, o cara que tem um bar, que quer que os brasileiros de Angola frequentem, ele vai pagar, ele não vai poder pagar o mesmo valor. Então, a mídia digital, ela se financia de outra forma. Não é através de grandes anunciantes, mas de milhares de pequenos anunciantes. Então, eu acho que essa mídia tradicional não deu esse salto. Nós não temos ainda, no mundo digital, uma mídia confiável, capaz de atingir não só o cara que quer saber o que todo mundo precisa saber, mas, né, esses vários públicos, esses vários interesses, né, que podem, no mundo digital, ser contemplados, mas na mídia tradicional não tinha espaço para isso. Uma outra coisa. O jornal é limitado. Uma outra coisa aí que você falando me fez lembrar é o seguinte: o papel da grande imprensa, da grande mídia, mudou, não só por conta do comportamento das pessoas, mas também virou uma fonte de confiabilidade. Verdade. Então você tem, contra a fake news, a grande mídia se juntou para dar informações sobre a pandemia, o consórcio de informação sobre vacinação e pandemia, e ultimamente você consulta a grande mídia para saber se aquela notícia é verdadeira ou é falsa, se aquilo é fake news ou não. O que eu acho que a grande mídia não entendeu foi essa digitalização, essa transformação do paradigma de comunicação, como o Pierre Levy falou, de um para muitos, e o paradigma que a gente vive agora é de muitos para muitos. Eles deviam ter aberto, com a sua credibilidade, abrir espaço no mundo digital, no jornal digital, né,
Vários. Diversificar as fontes de vários informação. segmentos. Mas na cabeça deles, hierárquica, eles queriam ter um jornalista para cobrir Angola. Isso é inviável. Não tem o sentido. outro para Afeganistão, isso não dá. Mas se ele abrir para a participação dos cidadãos que moram lá em Angola, como é que você vai controlar a verdade? O próprio leitor vai denunciar quando tiver uma notícia incorreta, né, sobre Angola. Então, eu acho que essa mídia tradicional não deu esse salto para o mundo digital. Então, o poder, em não entender que o poder agora não está na mídia, mas está na notícia. Marcos, eu acho que esse que é o salto que eles precisam dar. É que precisa dar, e o que a gente está falando aqui do poder da notícia não é o poder da mídia, né? É o poder da notícia. E aí a gente fica uma situação assim, o que a gente põe na nossa bagagem de hoje? Eu acho que duas coisas eu sugeriria aqui, e acho que você tem uma sugestão também. Eu sugeriria ler esse relatório, Digital News Report 2023, do Instituto Reuters, que tem dados muito interessantes sobre o comportamento do usuário, do consumidor, digamos assim, de informação, né? Da notícia. Sim. E eu sugeriria o livro Cibercultura, do Pierre Levy. Esse cara publicou o livro na década de 90, antes da internet dar o salto. E ele teve essa grande sacação de entender que o paradigma da comunicação mudou. Não é mais de um para muitos, de uma mídia controlando, né, tendo o monopólio da notícia e da informação. E agora nós estamos no mundo onde é muitos para muitos. E eu tenho aqui como sugestão a experiência interessante que é conhecer o goodnewsnetwork.org, para as pessoas verem o seguinte: olha, o mundo não é feito só de notícias boas, mas é bom conhecer. É isso aí. Bom, vamos ficando por aqui com a certeza que cada vez mais a gestão do conhecimento é fundamental para a nossa aprendizado de como viver no século XXI. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de compartilhar com os amigos. E a gente se vê na próxima semana. Até lá. E eu queria botar uma última pergunta para os nossos ouvintes: que notícias eles têm interesse de receber? Né? Ótima questão. E um até a próxima semana. Esse podcast Inspira foi gravado nos estúdios da Inconscious Produções.